Bom dia, Roma! Eu sou Paulus Cláudius, junto com minha companheira Lucrécia Cesareia. E esta é a sua Roma Sem Filtros, seu podcast latino trazendo os maiores babados de Roma para você. Fique ligado! Salve, salve, amantes da história mais bem contada de Roma! Paulus Cornélios na sua área de transmissão, pronto para mais um episódio que vai te fazer largar sua tabula de reclamações e abrir o sorriso. E eu, a sua historiadora favorita, com uma pitada de fofoca, Lucrécia Cesareia, cheguei para iluminar os feitos do nosso primeiro imperador. Aquele que soube usar a coroa sem parecer que ia tropeçar nela. Exato, Lucrécia! Depois de tanta guerra, tanta confusão e tanto senador esfaqueado, finalmente tivemos um respiro. Entramos na era de Otaviano Augusto, um cara que, depois de muita esperteza e algumas decisões, digamos, firmes, trouxe a tão sonhada Pax Romana. A Pax Romana, que época deliciosa! Finalmente podíamos ir ao mercado sem medo de esbarrar com uma legião revoltada ou ter que desviar de uma biga em fuga. Era tipo um feriado prolongado que durou décadas. Décadas de relativa paz, Lucrécia. Porque paz absoluta em Roma só se todos os romanos resolvessem virar filósofos estoicos ao mesmo tempo, o que, convenhamos, era uma chance bem pequena. Mas tirando umas pequenas escaramuças nas fronteiras, a coisa ficou bem mais tranquila por aqui. E o Augusto soube aproveitar essa calmaria para fazer umas coisinhas bem legais, né? Tipo, dar uma repaginada em Roma. A cidade estava precisando de um bom arquiteto e uns pedreiros com mais ânimo do que os que construíram minha última domus alugada. Falou tudo! Augusto se gabava de ter recebido uma Roma de tijolos e deixado uma Roma de mármore. E não era exagero. Construiu templos magníficos, termas suntuosas, aquedutos que eram verdadeiras obras de arte, até um fórum novinho em folha pra gente fofocar com mais elegância. Ah, o Fórum de Augusto, que chique! Finalmente um lugar decente pra gente encontrar os amigos, discutir política e, claro, dar uma olhada nos últimos lançamentos de perfumes e joias, porque nem só de pão vive o romano, Paulus. Com certeza. E o Augusto também se preocupou em organizar o império. Dividiu as províncias, botou governadores de confiança, alguns mais confiáveis que outros, sejamos honestos, criou um sistema de impostos mais, digamos, menos caótico. Menos caótica é uma ótima descrição, Paulus. Antes era cada governador cobrando o que queria, quando queria e do jeito que queria. Era mais fácil entender a letra de uma música bárbara do que a cobrança de impostos. Augusto, pelo menos, tentou botar um pouco de ordem nessa zorra. E não podemos esquecer do exército. Augusto deu uma bela profissionalizada nas legiões. Criou um exército permanente com soldados bem treinados e, o mais importante, bem pagos. Soldado feliz é soldado leal, já dizia o ditado. Ou eu acabei de inventar? Soa como sabedoria ancestral, Paulus. E um exército forte era essencial para manter essa Pax Romana funcionando. Afinal, sempre tinha um bárbaro engraçadinho querendo cruzar a fronteira para dar trabalho. Exatamente. E Augusto também incentivou as artes e a cultura. Trouxe poetas renomados como Virgílio e Horácio, que escreveram obras incríveis sobre a grandeza de Roma e, claro, sobre o próprio Augusto. Uma propaganda bem feita nunca fez mal a ninguém. Ah, os poetas, sempre prontos para elogiar quem está no poder, não é mesmo? Mas verdade seja dita, as obras dessa época são maravilhosas e ajudaram a criar essa imagem de Roma como um centro de civilização e beleza. E não podemos esquecer das leis. Augusto também deu uma geral no sistema jurídico romano. Tentou tornar as leis mais claras, mais justas, pelo menos em teoria, né? Porque na prática sempre dava para dar um jeitinho, não é mesmo? Ah, Paulus, o famoso jeitinho romano, uma tradição que atravessa séculos. Mas a intenção do Augusto era boa e ele conseguiu criar um ambiente de maior estabilidade jurídica. E falando em estabilidade, a sucessão sempre era uma dor de cabeça em Roma. Augusto, inteligentemente, começou a preparar o terreno para o seu sucessor.
mesmo que a escolha nem sempre tenha sido a mais animadora. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora para não estragar a nossa vibe positiva do governo dele. É isso mesmo, vamos focar nas coisas boas. A Pax Romana trouxe prosperidade, segurança e um certo senso de orgulho para os romanos. Augusto soube como usar o poder para criar um período de ouro para Roma. Claro que nem tudo foram flores. Teve suas decisões questionáveis, seus amigos nem sempre foram os mais recomendáveis, e a vida pessoal dele era mais complicada que receita de bolo de figo. Mas, no geral, o governo de Augusto foi um marco na história de Roma. Ele soube como transformar uma república em ruínas em um império glorioso, e fez isso com um estilo, digamos, imperial. E quando ele finalmente nos deixou, depois de um reinado longo e cheio de realizações? Deixou um legado duradouro. A Pax Romana continuou por muitos anos, e a estrutura que ele criou para o Império Romano serviu de base por séculos. Podemos dizer que, apesar de todas as suas artimanhas e ambições, Augusto foi um dos maiores líderes que Roma já teve. E que soube, pelo menos por um tempo, botar ordem na nossa bagunça histórica com um toque, digamos, imperial. Então é isso, pessoal. A fase de bonança do Império Romano, cortesia de Otaviano Augusto. Esperamos que tenham gostado de relembrar esses tempos mais tranquilos. Deixem os comentários sobre o que vocês mais admiram no governo de Augusto. E não se esqueçam de nos seguir para mais histórias fascinantes e engraçadas de Roma Antiga. Valeu, pessoal! A gente fica por aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário, sugerir um vídeo, compartilhar e curtir. Isso nos motiva a trazer mais vídeos assim para vocês. A sorte está lançada!